tranqueiras financeiras são removidas da nossa vida, paralisias ministeriais são removidas da nossa vida. Quando nós colocamos a palavra do Senhor em prática, as coisas mudam, as coisas acontecem. Mateus capítulo 18, esperar todos os irmãos acharem, nós vamos estar lendo junto essa parábola, a qual Jesus Cristo nos deixou para trazer um grande ensino, para trazer uma sabedoria tremenda para as nossas vidas, para gerar salvação e muitas outras coisas maravilhosas. Amém? Mateus capítulo 18, versículo 23, a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso vai dizer assim: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei, que decidiu acertar contas com os seus servos. Quando teve início ao acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saudar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo então, com toda a reverência, prostou-se diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Então, com seu servo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecia. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu da mesma maneira compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma palavra muito forte para as nossas vidas, porque é uma palavra a qual fala de perdão, de misericórdia. E nós sabemos que perdoar não é tão fácil como nós muitas vezes pensamos, porque muitas vezes nós somos injustiçados, muitas vezes nós somos traídos, muitas vezes nós somos decepcionados, muitas vezes nós passamos por aquilo que não deveríamos, muitas vezes somos considerados como se fôssemos nada, muitas vezes nós ouvimos o que não gostaríamos de ouvir, muitas vezes passamos por coisas que não deveríamos ter passado, e talvez muitas vezes roubados, enganados. Mas aqui o Senhor, Ele traz uma palavra tremenda e grandiosa para as nossas vidas, para que nós viemos a aprender a fazer aquilo que Deus Ele fez por nós, para que nós viemos a viver e agir segundo o exemplo de Cristo Jesus para as nossas vidas. Porque aqui a palavra do Senhor está dizendo de um servo, a qual devia mais de 10.000 para o seu rei, ou seja, uma conta muito grande, um valor muito alto talvez para aquela época, trazendo para os dias de hoje talvez para as nossas vidas um valor assim, a qual haveria de muitos e muitos e muitos anos de trabalhos e esforços para que viesse a ser pago essa dívida. E a palavra do Senhor vai dizer que então o rei, ele vai querer vender não apenas aquilo que o homem tinha, mas o rei diz: vão e vendam esse homem,
vão, vendam ele como escravo, vendam também a sua esposa, os seus filhos e todos os bens a qual ele tem, para que essa dívida viesse a ser paga. Ou seja, estava falando de uma dívida muito grande, estava falando de algo a qual custava a vida não apenas daquele homem, mas de toda a sua família e de tudo aquilo a qual ele já havia conquistado. Ou seja, algo muito grandioso para ser pago. Mas esse homem aqui, com essa dívida muito alta, vai chegar diante do rei, vai se prostrar aos pés do rei, vai pedir misericórdia e vai dizer: espere-me e eu pagarei toda a dívida. E agora o rei, ele vem com a sua misericórdia, agora o rei, ele vem com o seu amor e perdoa aquela dívida que, mesmo ele dando a sua própria vida, mesmo ele entregando a sua família e tudo o que ele tivesse, talvez não pagaria. Mas o rei vem e perdoa ele. Sabe, aqui o Senhor está falando das nossas vidas, que um alto preço Jesus Cristo ele pagou por nós. Jesus Cristo ele pagou um preço muito altíssimo naquela cruz, para nos resgatar da escravidão, para nos resgatar das coisas desse mundo. Um preço que, mesmo se nós entregássemos a nossa vida, mesmo que se nós entregássemos a vida da nossa família, dos nossos amigos e de todas as nossas riquezas, de todos os nossos bens, não poderiam pagar aquilo que Cristo Jesus ele fez na nossa vida. Ou seja, aquilo que Jesus ele fez sobre você, o perdão a qual ele liberou sobre você quando você se arrependeu. Você se lembra aquele dia a qual você se colocou aos pés de Jesus e você diz: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador, Senhor, me perdoa porque eu sou falho, porque eu errei. Jesus ele vem sobre a nossa vida, perdoa a nossa dívida, perdoa o nosso pecado, joga no mar do esquecimento. Isso aconteceu com esse servo que o Senhor está trazendo para as nossas vidas, que mais do que o valor da nossa vida foi pago por Cristo Jesus, para perdoar os nossos pecados, para perdoar as nossas falhas, para nos livrar da escravidão do inimigo, para nos livrar da escravidão do pecado, para gerar vida e vida com abundância sobre nós, e além disso, vida eterna com Cristo Jesus. Só que aqui vai acontecer algo muito impactante, porque nós cometemos muitas falhas, muitos erros, muitos pecados, e o Senhor apagou. O Senhor ele nos perdoou, o Senhor nos limpou. Mas esse servo agora, ele vai sair diante da presença do rei, perdoado dos seus pecados, e ele vai encontrar com um servo, ou seja, alguém que trabalhava junto com ele, talvez um conhecido a qual servia junto com ele. E esse homem ele foi perdoado de uma dívida de 10.000 e encontrou um conservo a qual devia 100. E ele vai chegar até esse servo e vai dizer: pague-me o que você me deve, pague o que você me deve, pague esses 100 que você me deve. E o conservo vai dizer: eu não tenho como te pagar agora. Vai pedir misericórdia para ele e vai dizer: espere, porque assim que possível eu vou pagar toda a dívida. Mas ele não teve misericórdia. Ele não teve misericórdia, não perdoou aquela dívida, mandou que o lançasse na prisão, mandou que fosse preso. Ou seja, um homem que recebeu o perdão por algo muito grandioso, agora não estava perdoando o seu irmão, que era algo extremamente pequenino. Alguém a qual não estava agindo da mesma forma a qual o rei agiu, não estava agindo da mesma forma a qual Deus ele agiu para com a vida dele. E aqui a gente vai ver algo que vai acontecer, aonde os outros conservos vão ver isso e vão ficar indignados, vão ir e vão falar para com o rei. Sabe, isso serve muito para as nossas vidas, porque o Senhor ele nos perdoou de coisas grandiosas.
O Senhor nos perdoou de pecados terríveis sobre a nossa vida. Sabe, aquele servo, ele não merecia ser perdoado. Nós não merecemos ser perdoados. Nós erramos, nós falhamos, nós fazemos tantas coisas erradas. Quantas vezes entristecemos o Espírito Santo, quantas vezes desobedecemos, quantas vezes rejeitamos aquele que vem para ser o nosso melhor amigo. Nós não merecíamos e não merecemos ser perdoados, mas o Senhor, Ele não faz por merecimento. O Senhor, Ele não faz porque nós merecemos. O Senhor, Ele faz sobre as nossas vidas por causa da sua grande misericórdia e por causa da sua graça sobre a nossa vida. Um favor a qual nós não somos merecidos de receber isso sobre a nossa vida. O perdão, ele não é liberado porque nós merecemos. O perdão não é liberado porque a outra pessoa merece ser perdoada. Não, essa pessoa merece ser perdoada, não. Talvez ela não mereça ser perdoada, como nós não merecemos ser perdoada. Mas isso é um ato de misericórdia para com o próximo. Isso é um ato de graça e não merecível para com o próximo. Algo tremendo, algo grandioso que nós precisamos compreender. E quando nós chegamos a Cristo Jesus, chegamos a Deus arrependidos verdadeiramente, o Senhor, Ele vem com essa graça e nos perdoa mesmo nós não sendo merecedores. Quando nos arrependemos verdadeiramente, nos colocamos diante da presença do Rei e dizemos: Senhor, perdoa-nos. O Senhor, Ele vem e apaga esse pecado. O Senhor, Ele vem e nos lava, nos purifica, nos limpa. Só que o Senhor, Ele nos perdoa esperando que nós viemos a perdoar também. O Senhor, Ele libera o perdão sobre a nossa vida, esperando que nós viemos a perdoar também aqueles que nos ofendem, aqueles que nos humilham, aqueles que se levantam contra nós, aqueles que tentam nos destruir, aqueles que dizem que você não vai conseguir, aqueles que te magoaram, que te traíram, que foram injustos, que te roubaram. O Senhor, Ele chama para que nós viemos a perdoar também. Nós precisamos compreender algo que perdão não é sentimento. Perdão, ele não é sentimento. Muitas vezes nós sentimos: eu estou sentindo isso. Não, perdão, ele não é sentimento. Perdão, ele é um ato de misericórdia, qual nós devemos ter. E muitas pessoas, elas ficam esperando sentir a vontade de perdoar, sentindo algo, vou esperar até eu sentir de perdoar aquela pessoa. Não é sentimento, e nós não devemos nos mover debaixo dos sentimentos, até porque a palavra do Senhor diz que o nosso coração é mais enganoso do que todas as outras coisas. Mas nós devemos nos mover com um ato de misericórdia e de fé. Ou seja, o perdão é uma decisão que nós devemos decidir ter ou não. É você quem decide se vai perdoar ou não. Mas saiba que Deus te perdoou por coisas muito maiores. Deus, Ele te perdoou por uma dívida muito maior. Talvez o seu irmão falhou com você, mas a dívida que Deus te perdoa é muito maior do que a dívida que seu irmão tem com você. E é isso que Deus está falando para nós. Mas daí muitos vão dizer assim: pastor, tal pessoa fez isso comigo, tal pessoa fez aquilo, tal pessoa fez aquilo e fez mais aquilo. Ela não merece o perdão. E quem disse que o perdão, ele precisa ser merecido? Ela não merece o perdão, mas você deve perdoar. Mas você deve liberar o perdão, porque o Rei já te perdoou, porque o Senhor dos Senhores já te perdoou, porque o Senhor dos Senhores já pagou uma dívida muito maior sobre a sua vida. E sabe o que é mais interessante disso? Que além do perdão ser um ato de misericórdia, de graça não merecível, o perdão também, ele é um alto benefício para as nossas vidas.
O perdão, ele vai gerar um benefício para nós, que é muito maior do que nós podemos imaginar. E muitas pessoas, elas têm sofrido por falta de entendimento. O povo sofre por falta de entendimento. Quando nós não compreendemos o poder que tem o liberar o perdão, nós acabamos nos autodestruindo de pouco a pouco. Muitos pensam assim: eu não vou perdoar porque aquela pessoa precisa pagar pelo que fez. Aquela pessoa paga, mas o maior prejudicado não está sendo ela. O maior prejudicado está sendo nós, quando não liberamos o perdão. Porque imagine só aquela pessoa que te fez muito mal. Vou dar só 5 pessoas, porque tem bastante, né, às vezes. Mas agora imagine essa pessoa, qual você lembra dela e você tem pensamentos ruins. Uma pessoa que te causou dano, que gerou um prejuízo sobre a sua vida. E daí você pensa: essa pessoa já causou tanto mal na minha vida, já fez tanta coisa ruim na minha vida. Mas agora deixa eu te dizer uma coisa: se você não perdoar, o dano vai ser maior. Se você não perdoar, o dano vai ser maior sobre a sua vida. Talvez a pessoa já causou muito dano sobre você, mas a falta de perdão vai causar danos muito maiores sobre a sua vida. E daí você pode pensar: mas Deus, Ele quer que eu perdoe aquele que me fez mal, porque Deus ama mais ele do que a mim? Muitos têm esse pensamento. Quando o pastor diz: você precisa perdoar aquela pessoa, muitas vezes a gente acha que a gente está defendendo a outra pessoa. Muitos acham que é Deus quem que está defendendo a outra pessoa, que Deus está tendo pena. Não. Sabe quando Deus, Ele diz para a gente perdoar? É porque Deus, Ele está abençoando você. É porque Deus, Ele quer o melhor para você. É porque Deus, Ele quer te libertar. É porque o Senhor, Ele quer te levar avante. É porque o Senhor, Ele ama tanto você e tanta outra pessoa. Ele não faz acepção de pessoas. Então, quando nós falamos de liberar o perdão, nós estamos falando de um benefício que vem para nós mesmos, de algo maravilhoso que vem para nós mesmos, algo ao qual o Senhor, Ele tem para a nossa vida. Porque nós precisamos compreender algo, que Deus, Ele não está defendendo aquele que está errado. Não, Deus está cuidando de você quando Ele diz: vai, perdoe. Deus está dizendo para você: eu tenho coisas maiores para você, eu tenho coisas mais grandiosas. Deixa aquilo que é pequeno, perdoe aquilo que é pequeno, porque eu já te perdoei de coisas muito mais grandes. E aquele servo, ele foi perdoado. Mas quando ele saiu dali, ele não perdoou o seu conservo. Ele não perdoou aquele que trabalhava junto com ele. Ele não perdoou aquele a qual talvez todos os dias estavam juntos, um com o outro. Mandou lançar na prisão até que toda a dívida fosse paga. Não teve misericórdia, não perdoou. Recebeu o perdão de 10 mil, de algo muito grande, mas não perdoou aquilo que era pequenino, que era apenas 100 denários. Olha o que diz lá no versículo 32. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu da mesma maneira compadecer-te com o teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagassem toda a dívida. Aqui é algo muito profundo e algo muito grandioso. Muitas pessoas estão dizendo assim: uma vez salvo, sempre salvo. Muitas pessoas, elas dizem por aí: uma vez com nome no livro da vida, terá sempre a salvação. Mas olha o que a palavra do Senhor, ela diz aqui:
E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. O servo chega até o rei, se humilha ao rei, o rei o perdoa. Mas o servo sai da presença do rei e não perdoa. O rei chama ele de volta, volta aqui. E sabe o que o rei faz? Eu vou remover de você o perdão que eu liberei. Vou te lançar na prisão com os carrascos, até que você pague toda a dívida. Porque da mesma forma que eu lhe perdoei, você deveria ter perdoado. Aqui é algo muito profundo e grandioso, porque o perdão ele foi removido. O perdão ele foi anulado, porque ele não o perdoou. Ou seja, pelo motivo dele não ter perdoado, Deus também não o perdoou. Você compreende que quando não perdoamos, o maior dano é gerado em nós mesmos? A maior perda é gerada em nós mesmos. A maior consequência ela vem sobre a nossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 14. Pois se perdoares aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Entretanto, se não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará vossas ofensas. A falta de perdão impede as misericórdias de Deus nos alcançar. O não perdoar, ele vai impedir o fluir de Deus sobre a nossa vida. Ele vai impedir o fluir da graça capacitadora, da graça salvadora. Vai impedir que as coisas do céu sejam liberadas sobre as nossas vidas. Vai nos impedir de conquistar coisas maiores em Deus e viver o sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida. Ou seja, vai ser como se fosse uma fonte a qual viesse a ser interrompida por causa da nossa atitude, por causa da nossa falha para com o próximo. No culto passado eu preguei aqui sobre que se nós não tivermos comunhão na horizontal, nós não vamos termos comunhão na vertical. Se você não tiver um bom relacionamento com os teus irmãos, você não vai conseguir ter um bom relacionamento com Deus. Se você não perdoar os teus irmãos, Deus ele também não vai perdoar a você. Mas se você perdoar os seus irmãos, Deus ele vai se compadecer e vai perdoar você também. E aqui a palavra do Senhor não vai dizer apenas que ele foi preso, mas também ele foi entregue aos carrascos. Sabe o que significa carrasco? É aquele a qual executa, que faz castigos corporais ou sentenças de pena de morte. Ou seja, carrasco é aquele que vai torturar, é aquele que vai machucar, é aquele que muitas vezes ele vai pegar a pessoa, vai torturar a pessoa para que ela venha falar algo, para que venha contar um segredo. Ou seja, será entregue a um castigo, a uma tortura, simplesmente porque não perdoou uma dívida que era pequenina. E quando está falando aqui, está falando das coisas espirituais, porque a falta de perdão vai abrir uma legalidade muito grande para que o inimigo ele venha atuar na nossa vida. Eu conheço muitas pessoas que viviam debaixo de enfermidades, pessoas que viviam doentes e não sabiam porquê, pessoas que muitos anos viviam doentes com enfermidades, até o momento que liberaram o perdão sobre a vida daquele a qual havia ofendido. E no momento do liberar o perdão, essa pessoa foi completamente restaurada e curada. O perdão tem um poder muito grande para nos libertar dos cativeiros espirituais, das amarras espirituais. Pessoas estão enfermas porque não conseguem liberar o perdão. Espíritos de enfermidade vêm para trazer tortura, vêm para trazer dor, vêm para trazer sofrimento.
muitas pessoas com a vida ministerial travada, porque muitas vezes não conseguem liberar perdão para aquele irmão da outra igreja, ou talvez liberar perdão para o antigo pastor, para a antiga liderança, porque foram magoadas, e muitas vezes não sabe por que não rompe, por que não vai, porque muitas vezes estão aprisionadas espiritualmente, estão presas espiritualmente, não conseguem romper, muitas vezes na vida financeira, não conseguem romper, não conseguem avançar, mesmo que se esforce muito, mesmo que trabalhe muito, está num cativeiro espiritual que não consegue romper, fica debaixo de uma prisão, debaixo de um sofrimento, debaixo das algemas espirituais. Nós precisamos romper isso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 diz assim: se perdoares alguma coisa a alguém, eu perdoo. Paulo está dizendo isso. E aquilo que perdoei, se é que havia uma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo, por amor de vocês. E olha o que diz no versículo 11: a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não indignamos, deixa eu pegar essa tradução, pois não ignoramos as suas artimanhas. Olha só, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós. Paulo está dizendo: eu vos perdoo, se acaso tiverem alguma falha, se acaso eu falhei, ou caso vocês tenham falhado, seja o que for, eu perdoo, para que Satanás ele não venha ter qualquer vantagem sobre nós. Ou seja, Paulo está dizendo assim, que se nós não perdoarmos, o inimigo ele vai ter vantagem sobre a nossa vida, que se nós não liberar o perdão, ele vai ter vantagem para trazer destruição sobre a nossa vida, porque o inimigo ele anda ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar, e aqueles a qual ele consegue atacar, aqueles a qual ele consegue tragar, aqueles que têm legalidade sobre a vida deles, é aqueles que não conseguem liberar o perdão, é aqueles que têm algo contra o seu irmão, é aqueles que ainda estão debaixo do pecado, é aqueles que não conseguem viver segundo a vontade do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, é uma legalidade a qual vai dar uma vantagem para o inimigo sobre a sua vida, para trazer destruição sobre você. Ou seja, está realmente se referindo ao carrasco, aquele que gera tortura, aquele que gera sofrimento, aquele que gera dor sobre as nossas vidas. E em Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz: cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando, olha só, que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminadas. Tudo sempre vai começar com uma pequena raiz, tudo. O inimigo ele muitas vezes vai vir mansamente com sapatinhos de algodão, e às vezes ele vai lançar apenas uma setinha, apenas uma raizinha pequenininha no seu coração. Às vezes alguém que falou mal de você, às vezes um levante, uma injustiça contra você, isso tudo são apenas coisinhas pequenas, mas se você deixar entrar no seu coração, isso vai ser uma raiz. O que são essas raízes? Essas raízes são os pensamentos e os sentimentos a qual nós temos. Às vezes vem um pensamento ruim contra uma pessoa, às vezes vem um sentimento ruim contra outra pessoa, são pequenas raízes, é algo que está oculto dentro de nós. A raiz ela fica embaixo da terra, e ela fica oculta, nós não conseguimos ver. Assim são os pensamentos e são os sentimentos, a qual muitas vezes vem dentro da gente, são raízes que ainda estão ocultas,
Mas se nós não aprendermos a remover essas raízes de dentro de nós, se nós não aprendermos a perdoar, se nós não aprendermos a fazer com que esse sentimento seja abolido dentro de nós, essa raizinha ela vai começar a crescer, vai começar a brotar, e o problema é que quando ela começa a brotar, ela deixa de estar oculta e começa a se manifestar. E é ali, quando a semente, quando a raiz de amargura começa a brotar, que começa também a contaminar as outras pessoas, porque aí não vai ser mais apenas um sentimento, não vai ser apenas mais um pensamento, mas agora vai começar a aparecer aquilo que estava oculto dentro da pessoa, e daí a pessoa vai começar a falar mal dos outros, vai começar a falar mal, vai começar a se levantar contra, vai começar a querer se vingar, vai começar a querer planejar coisas para destruir, para fazer mal para as outras pessoas. Ou seja, algo que começou pequeno, começou a brotar e começou a manifestar e a tocar em outras vidas, através das reclamações, através da difama, através da murmuração, através de falar mal, através do tocar, através do prejudicar. Você viu como é algo tão pequenino, que se nós não soubermos lidar, nós perdemos coisas tão grandes da parte de Deus, perdemos coisas tão grandes da parte de Deus sobre a nossa vida, algo pequenino que se nós não perdoarmos apenas aquele 100, que é troco, que é algo pequeno, nós podemos perder as coisas grandiosas e preciosas do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que somente os puros de coração verão a Deus. Se houver um brotinho de amargura, se houver um brotinho de falta de perdão, de maldade contra o irmão, talvez nós perdemos a oportunidade de ter a vida eterna. Isso é algo muito profundo, porque isso vai nos afastar da graça de Deus. Aquele servo, ele perdeu a graça do rei, perdeu a misericórdia do rei, simplesmente porque ele não perdoou algo que era pequenino, porque ele não perdoou aquilo que era mínimo. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 26, fiquem irados e não pequem, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem ao lugar ao diabo. O grande problema é quando a amargura, os sentimentos brotam dentro da gente. Esse que é o grande problema, e nós precisamos aprender a cortar o mal pela raiz, porque se você aprender a cortar o mal pela raiz, vai ser muito mais fácil você lidar com as coisas, mas se ele crescer e se tornar uma árvore na sua vida, o trabalho, a dificuldade, o sofrimento vai ser muito maior sobre você. Então quando já vier o pensamento, nós já devemos pegar, abolir isso da nossa vida, repreender na primeira oportunidade, pedir perdão, porque quando a palavra do Senhor está dizendo assim, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, está dizendo assim, não deixe isso para amanhã, resolva isso ainda hoje. Se você está irado, resolva isso ainda hoje, não vai dormir, não deixe isso para amanhã. Se aquieta, se acalma, libera o perdão, se reconcilia com o seu irmão, ainda hoje, ainda agora, para que essa raiz não venha brotar, para que isso não venha crescer, para que isso não venha multiplicar dentro da sua vida. Perdoe agora, ame agora. Mas faz muitos anos que eu me desentendi com aquela pessoa e a gente nunca mais falou. Então ainda hoje, se for possível, liga para aquela pessoa e diga, irmão, eu quero te pedir perdão, me perdoa.
Porque se você não perdoar as pequenas dívidas, como Deus, Ele vai te perdoar das grandes. Você está entendendo o tamanho do poder que é isso? E daí muitos vão dizer assim: mas pastor, eu já perdoei meu irmão já faz acho que umas 10 vezes, pastor. Eu não vou mais perdoar, já perdoei 10 vezes, ele não muda de vida, ele continua a mesma coisa. Sabia que existe um limite para a gente perdoar as pessoas? Você sabia? E esse limite é infinito. 7 vezes 70 por dia. Ou seja, Jesus está dizendo: não há limites para você pedir perdão. Não há limites para você perdoar também. Não há limites. Magoou você, fez mal para você, perdoe, porque eu também te perdoo. Perdoe, porque isso vai fazer bem para você. Perdoe, porque isso vai trazer vida para você. E você pode perguntar: mas pastor, qual é o padrão que nós devemos ter para perdoar? Qual o exemplo que nós devemos ter para perdoar? Qual é a forma que nós devemos perdoar? Você está preparado para isso? Efésios capítulo 4, versículo 32. Você quer saber como você deve perdoar os seus irmãos? Quem quer? Efésios 4:32. Pelo contrário, sejam bondosos e compreensivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou. Parou para pensar nisso? Perdoe os outros como Deus te perdoou. Quando Deus Ele te perdoou, Ele continuou te amando? Continuou te amando? Da mesma forma, quando você perdoar, você vai precisar continuar amando. Deus, quando te perdoou, Ele continuou falando com você. Da mesma forma, quando você perdoar, você vai continuar falando com aquela pessoa. Quando Deus Ele perdoou você, Ele continuou cuidando e ajudando você. Da mesma forma, você vai, perdoe e continue amando e cuidando a pessoa. Da mesma forma que Deus, Ele não te rejeitou quando te perdoou, assim você vai, perdoe e continue amando, respeitando, cuidando e não rejeite essa pessoa. Nós precisamos aprender a perdoar como Deus nos perdoou. Nós erramos tanto, falhamos tanto, mas Ele veio, pagou o preço, nos perdoou, nos limpou, continua nos amando, continua fazendo presença na nossa vida, continua estando junto conosco, continua nos abençoando, continua confiando em nós, colocando dons, talentos, ministérios, colocando filhos, criancinhas, a qual Ele ama tanto, para que nós viemos a cuidar, para que nós viemos a trazer crescimento. Ou seja, da mesma forma nós devemos fazer com aqueles que nos ofenderam. E nós precisamos ter uma mentalidade para isso, porque se você não tiver uma mentalidade de Cristo, vai ser muito difícil você liberar o perdão para uma pessoa. Mas se você tiver a mentalidade de Cristo, você vai ter uma grande facilidade de chegar: irmão, eu te perdoo, você está perdoado, e não guardar mais nada no seu coração. Jesus, Ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Nós precisamos ter essa mentalidade que quem erra não sabe o que está fazendo. Quando aquela pessoa se levantou contra a sua vida, ela não sabia o que estava fazendo. Quando aqueles que tentaram te destruir fizeram isso, eles não sabiam o que estavam fazendo. Ou seja, nós precisamos ver para os nossos acusadores, para aqueles que se levantam contra a nossa vida, como se eles fossem vítimas, porque as pessoas realmente são vítimas. Muitas pessoas, elas estão sendo vítimas da ignorância. Muitas pessoas estão sendo vítimas das suas emoções, estão agindo pelas emoções, escravas das emoções. Muitas pessoas estão sendo vítimas da falta de entendimento.
Muitas pessoas estão sendo vítimas de traumas do passado, que hoje faz com que elas venham agir daquela forma. Muitas pessoas estão sendo vítimas do maligno, estão escravizadas, estão presas pelo inimigo, ou seja, são vítimas do inimigo, ferramentas do inimigo para trazer prejuízo para os outros. E muitos, eles estão sendo vítimas da cegueira espiritual. Eles não conseguem ver como você vê. Eles não conseguem ver como você vê. Eles não conseguem ver que amar aos outros é a vontade do Senhor, que perdoar é a vontade do Senhor. Eles não conseguem ver que Deus é um Deus de união, de amor, de paz e tranquilidade. Então nós precisamos, toda vez que alguém nos fizer mal, nós precisamos ver para essa pessoa com olhos de amor, com olhos de misericórdia, prontos para perdoar e saber que essa pessoa apenas talvez está sendo vítima de algo que está levando ela a fazer isso. E se lembrar que Jesus, Ele nos perdoou, para que nós viemos a perdoar também. Amém? Quero convidar vocês a se colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quero convidar você a vir bem pertinho do altar, em nome de Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos do louvor também a passar aqui em nome de Jesus. Nós exaltamos, engrandecemos